Olá, galera, a graça e a paz de Jesus. Nós estamos mais aí um tempo de conversa. Eu queria falar um pouquinho, já tanto tempo já que nós estamos nesse momento de pandemia, de isolamento social, né? Não sei como é que tá aí na sua casa, mas na nossa casa, a cada dia vai se complicando um pouco mais, né? As pessoas elas vão ficando um pouco mais tensas, um pouco mais nervosas. Todas as coisas elas são assim, a gente acaba ficando meio irritado com essas situações e ficamos tristes também de perceber tanta notícia ruim, né? Tantas coisas acontecendo. Curitiba já tem se tornado um lugar de muitas contaminações, né? Através do vírus. Muitas pessoas mesmo se complicando nesse momento aí, nessa situação. E é interessante a gente pensar, né, que nós estávamos tão tranquilos, de repente a vida dá uma reviravolta. Estamos aqui em Curitiba, as nossas comunidades, né, a grande parte delas fechadas, né, não podendo abrir, nós não estamos conseguindo cultuar na igreja. E eu tenho refletido, né, bastante nesse tempo, tenho pensado bastante sobre esses momentos em que a gente está vivendo, né? Muitas coisas nós temos aprendido e muitas coisas nós ainda vamos aprender, né? Estamos vivendo aí um momento muito difícil na nossa história. Nós não sabemos ainda em que tudo isso vai dar, na verdade, né? São muitas coisas ainda que pode acontecer de uma maneira ainda mais triste, talvez, né? Com certeza é um tempo de muito aprendizado, de muita reflexão. Muitas pessoas estão falando, né? De todos os tipos, muita gente tem falado. Muitas pessoas têm falado de várias maneiras, né? Eu tenho ouvido através das mídias sociais muita gente mesmo, né? As mídias sociais, houve uma inundação de reflexões, de palavras, de lives e de tanta coisa. E eu fico pensando, né, nesse tempo todo que a gente está caminhando aí, como está a sua casa, né? Como está você, né, membros aqui da nossa comunidade, como está você que a gente tinha contato, que a gente tinha abraços, que a gente tinha afeto. E tanta coisa realmente acontecendo e a gente começa a ficar preocupado, né? Eu já estou assim com saudade de alguns irmãos, estou vendo tanta gente aqui se manifestando, né? A Letícia, que está aqui em Curitiba, está lá de São Paulo, a Adriele, Darley, a Marinês Costa. Olha, assim, esse pessoal é um pessoal do nosso convívio, né? Tirando a Letícia, que está um pouco longe, agora está aqui perto de nós, mas a maioria das pessoas estão realmente dá muita saudade, né? Eu estava pensando no meu brother Isaías essa semana. Puxa, quanto tempo eu não vejo. E de verdade a gente vai assim batendo aquela saudade, a gente vai começando a refletir com os nossos irmãos. São tantos irmãos, né, da nossa comunidade, a gente tinha contato com as pessoas o tempo todo e é muito a gente começar a pensar em tudo isso que está acontecendo e no que isso vai dar também. Eu estava refletindo num texto da Palavra de Deus essa semana, pensando em várias coisas, né? Comecei a pensar um pouco sobre o livro de Jó e me veio à mente um tema assim para conversar, né? Para a gente conversar aqui nesse momento. E eu pensei sobre o Deus do isolamento, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso nessa tarde. E o Deus do isolamento, ele é um outro Deus, né? Eu fiquei pensando sobre isso e o Deus que a gente serve na comunidade, comumente, assim, quando a gente vai para a igreja e tem toda aquela história, é um Deus que parece que ele tem cara, né? É um Deus que a gente enxerga na figura do outro, na figura do próximo, na figura da pessoa que está ao nosso lado, na figura do pastor, da pastora, na figura dos membros, na figura um do outro. Inclusive a gente tem um cântico que a gente canta que diz que eu vejo a glória do Senhor hoje aqui na face do meu irmão, na face da pessoa que está do meu lado.
E é muito interessante nessa caminhada toda, esse Deus que a gente tem essa caminhada no isolamento, ele é um Deus que está dentro de casa e ele deve ser muito mais perto de nós, né? Um Deus que ele é diferente. Eu não sei se você já teve essa percepção, eu não sei se você já tentou pensar dessa maneira, mas o Deus que nós temos percebido nas casas, as pessoas elas quase não conseguem identificá-lo. Por quê? Porque a gente estava tão acostumado, nós estávamos tão acomodados a essa realidade da igreja, da caminhada, de estarmos ali sempre sendo ministrados uns pelos outros, sendo de alguma maneira confrontado com reflexões ou até mesmo a partir do relacionamento. Nós sabemos que o relacionamento ele sempre nos confronta, né? Porque nós temos que aprender com o outro e às vezes isso dói, né? Às vezes isso realmente dói, né? Mas eu fico pensando que como é o Deus que está aí na sua casa? Como você tem lidado com esse momento de solidão, né? Esse momento onde você tem que ter um relacionamento com Deus? Eu também fiquei pensando em textos muito interessantes da palavra de Deus. Por exemplo, Moisés, quando ele é chamado, né, para reflexão, quando ele é chamado por Deus lá na sarça que estava queimando e não se consumia, quando ele é chamado e ele de imediato entende ali que é Deus que está falando com ele, e Deus dá uma missão para Moisés e diz: Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito. E é interessante que é Deus que está falando para Moisés, é o Todo-Poderoso. Ele chega a dizer que é o Eu Sou, né? Que está dizendo a ele para ir e fazer e acontecer. E Deus dá provas para Moisés extraordinárias. Deus dá para ele um bastão ali na mão dele, um cajado, e ele pega esse cajado, joga no chão, ele se transforma em serpente, e ele mostra ali alguns milagres para Moisés. E Moisés, ele, ao perceber isso, ele entende que Deus está convocando, mas ao mesmo tempo ele assume uma postura de dizer: eu não vou de forma nenhuma sozinho. E Deus fala: não, meu filho, mas você não está sozinho. Eu estou com você, eu vou estar com você, eu estou mostrando para você prodígios de libertação, eu estou mostrando para você o que eu vou fazer através da sua vida. Daí ele fala: não, eu ainda continuo me sentindo sozinho. Por quê? E daí Deus fala: não, então beleza, eu vou mandar Arão junto com você. Agora sim, eu não estou sentindo sozinho. É muito impressionante como nós identificamos Deus a partir do outro também. Deus é o outro realmente. Nós não nos sentimos tão perto, tão confiantes quando Deus não está presente, parece, né? Nós olhamos para isso e é interessante. Esse Deus da nossa casa agora, ele é um Deus onde você está sozinho, onde não tem ninguém junto, né? A não ser a sua própria família, que às vezes, né, dependendo da circunstância, mais complica do que ajuda. Mas é muito interessante, né? Esse Deus que está aí agora na sua casa é o Deus que você tem que se relacionar com ele assim no pessoal, é o Deus que você tem que conversar com ele, você tem que trazer assim reflexões para dentro do seu coração. E independente, esse Deus ele não tem cara. Ou por um outro lado, ele tem muitas caras, porque você está acessando toda a rede social e você tem tanta gente falando que eu não sei o que será disso depois da pandemia para nós pastores, né? Como que nós vamos caminhar, né? São tantas pessoas ministrando sobre a vida de cada um de nós e nós já não temos mais. É um Deus totalmente, parece que diferente. Eu não sei se você tem essa mesma percepção, mas eu tenho pensado sobre isso. E quando eu olho para Jó ele tem toda uma construção teológica, né? No livro de Jó, a ideia teológica por trás é de que o justo não sofre. Nós percebemos que Jó começa o seu livro escrevendo, o escritor de Jó, né? Ou, né, ali a pessoa que está escrevendo o livro, começa o texto dizendo que havia um homem que era justo, temia a Deus, se desviava do mal, uma pessoa perfeita,
né? Uma pessoa muito especial diante de Deus. E é interessante que essa questão de Jó é questionada por Deus, né? Essa pessoa que se acha realmente perfeita e que está na caminhada e que tudo funciona, de repente nada mais funciona. Talvez você e eu, nós estejamos aí vivendo esse momento, né? Onde parece que as coisas não funcionam. Não é verdade? Eu particularmente estava caminhando muito bem na igreja, fazendo planejamentos, montando estratégias de caminhada e pensando, esse ano nós vamos arrebentar, né? Esse ano vamos fazer muitos trabalhos, muitos eventos, e fiz todo um planejamento. Eu diria para você que esse ano é um ano que eu estava animado, eu estava motivado, e tudo parou, irmãos, tudo, né? De repente eu tenho que lidar com Deus lá na minha casa, eu tenho que conversar com Ele no pessoal, e de repente eu tenho que simplesmente aprender coisas que eu não imaginava que precisava aprender. Eu tenho que lidar com essa situação. São situações que caem sobre a nossa vida e nós temos que, no duro da caminhada, aprender a lidar com ela, aprender a caminhar. Um abraço aí a Maria Zidomar, a Edna, o pessoal todo aí, o Wilton, meu sobrinho lá de Campo Grande. Um abraço para vocês. E eu queria que você pudesse pensar nisso. Como está a sua vida? Eu não sei se na sua cidade aí, onde vocês estão cultuando, mas não é interessante a gente olhar para esse Deus que parece que não tem cara, não tem característica? O Deus do isolamento é quando nós estamos só, lá dentro da nossa casa, no nosso isolamento, e a gente sente falta mesmo da comunidade, das coisas que a gente fazia, e parece que aquilo era tão espiritual, e de fato, eu acredito. Mas é interessante como nós temos outros caminhos, né? Como eu estava falando sobre Moisés, que se sentiu sozinho, Jó também passou por essa experiência de se sentir só, abandonado e questionado, e, radicalmente movido no seu interior para esse encontro, para esse momento com esse Deus do isolamento, o Deus que fala no pessoal, no sozinho, o Deus que fala aí dentro da sua casa, no seu banheiro, na sua casa, no seu quarto, aonde quer que você esteja. Esse Deus que se relaciona independente de religião, esse Deus que se relaciona independente de ministrações de pessoas, esse Deus que fala no pessoal. Esse Deus que fala no pessoal mexe muito com as nossas estruturas, mexe muito com a nossa vida. Eu não sei se tem mexido com a sua vida e tem causado até em mim, enquanto pastor dessa comunidade, uma preocupação de como você está lidando com toda essa situação. A gente não pode estar se visitando regularmente, nós não podemos estar nos envolvendo, e as pessoas, muitas delas, aquelas que a gente consegue ter um pouco de contato por telefone ou via internet ou qualquer coisa parecida, nós percebemos um sofrimento muito grande de algumas pessoas. E isso às vezes nos preocupa, porque eu tenho dito em outras mensagens, em outros momentos que a gente está caminhando, que nós já éramos considerados um mundo absolutamente deprimido. Imagina, depois de tanto sofrimento, depois de tantas coisas que estão acontecendo, como nós vamos lidar com tudo isso? Como nós vamos caminhar com tudo isso? Eu queria pensar um pouquinho sobre isso. Adão também é muito interessante, que da parte de Deus para Adão, Deus olha para Adão no jardim e imagina, Deus descia no jardim, Deus ele vinha conversar com Adão, Deus ele trocava ideias com Adão, e no cair da tarde eles tinham um relacionamento muito legal, muito perfeito, e de repente Deus diz a respeito de Adão: Adão, você não é bom que você esteja só, vou te mandar uma pessoa para ajudar você. E vai mandar uma mulher ali para ele e tal. E é interessante pensar, como assim sozinho? É porque nós identificamos muito essa figura do nosso próximo. Nós amamos estar perto, por mais que às vezes a gente
aconteçam as desavenças entre nós, mas nós compartilhamos muito do relacionamento, nós gostamos de nos relacionar, e isso tem uma expressão divina, porque Jesus ele afirma categoricamente que nós somos um. Na expressão de corpo, nós somos um, e nós somos hoje um corpo dilacerado, assim, de alguma maneira, né? Não na Igreja Universal de Cristo, estamos unidos, mas enquanto comunidade estamos separados, estamos longe uns dos outros, e isso causa em nós um estranhamento muito grande. Eu queria, nessa tarde, pensar um pouquinho com você, como está a sua vida com esse Deus do isolamento. Aproveite esse tempo para aprender mais de Deus, para se relacionar de uma maneira mais intensa com Deus, conversar com Ele mesmo, falar com Ele. Eu sei que tem muitas pessoas que talvez estejam já nesse quase 4 meses, ou aproximadamente aí 4 meses, não lembro bem, mas eu creio que uns 4 meses de pandemia, muitas pessoas no Brasil estão vivendo momentos de procurar psicólogos, realmente, de procurar pessoas para conversar, porque já não aguenta mais viver consigo mesmo, e isso é um grande desafio, porque nós precisamos desenvolver a capacidade de estarmos sozinhos com a gente mesmo. Nós precisamos aprender essas coisas, porque tempos como esses que nós estamos passando, de dificuldades, pode vir ainda a acontecer de uma maneira mais intensa. E nós precisamos aprender a lidar com todas essas coisas. É quase que uma coisa importante para as nossas vidas, aprender a lidar com tudo isso. Mas Deus ele tem nos tratado, Ele tem cuidado de nós nesses tempos. Eu queria deixar aqui nessa tarde o meu abraço a todos vocês, o meu carinho a todos vocês que fazem parte da nossa comunidade, que faz parte dos nossos amigos, aquelas pessoas que costumeiramente vinham em nossa comunidade, nos visitavam. O meu abraço a você, o meu carinho a cada um de vocês, e eu queria deixar realmente uma palavra de conforto para os nossos corações. Ainda talvez demore um pouco todo esse tempo de pandemia, ainda demora um pouco esse ano, é bem provável que a gente ainda não tenha uma solução muito clara para tudo isso, mas eu queria dizer para você que Deus está no controle de todas essas coisas, Deus está caminhando com a gente, Deus está presente. No livro de Jó que eu citei para vocês, o Jó que é questionado por Deus, e é questionado pelos seus amigos, e é questionado de várias maneiras, e vem sobre a vida dele tanto sofrimento e tanta dor. Ele está num aprendizado constante, ele está num crescendo em sua vida. É muito peculiar isso que acontece na vida dele, mas demonstra para nós uma grande experiência. Jó ele cresce nessa caminhada de sofrimento e dor. Eu espero que você e eu possamos crescer também nesse tempo de dor, de sofrimento, nesse tempo de isolamento, que esse Deus que questionou Jó também traga para dentro dos nossos corações questionamentos que nos ensinem, questionamentos que nos façam aprender e a confiar em Deus e a seguir confiando em Deus. É óbvio que nós podemos, inclusive, questionar a Deus. Deus ele não tem dificuldade com isso. Nós podemos, inclusive, dizer: Deus, por que tudo isso? Tem gente que tem até medo, dificuldade de dizer: Deus, por que tudo isso? E às vezes, quando nós perguntamos isso, Deus se manifesta e Deus fala. E engraçado, quando Jó pergunta algumas coisas para Deus, Deus responde. Mas a resposta de Deus no capítulo 42 de Jó é quase que uma afronta a Jó, Jó, que estava buscando respostas para todas as coisas, encontra da parte de Deus uma fala quase dizendo: quem é você para me questionar? Quem é você para dizer o que eu devo não fazer? Quem é você e tal? Mas é interessante que parece que é uma resposta tão dura de Deus para o Jó, mas Jó aprende extraordinariamente. E ele chega a dizer: olha, eu não conhecia Deus. Eu não conhecia Deus. Essa é a minha grande fala desse Deus
do isolamento. Esse Deus do isolamento, ele é um Deus quase desconhecido, porque nós, enquanto pessoas que frequentam igrejas e caminham por esse processo de entendimento da fé cristã, nós nos acostumamos e nós nos deixamos moldar por esses aspectos religiosos da caminhada cristã. Eu não estou fazendo uma crítica e nem incentivando você a ficar longe de igreja, mas eu estou dizendo que muitas vezes nós frequentamos igreja, mas nós não temos assim um relacionamento tão intenso com Deus. E se eu pudesse usar essa atribuição para Jó, eu poderia dizer: Jó talvez não tinha esse conhecimento, e realmente a gente percebe no texto que ele não tinha todo esse conhecimento de Deus. Ele não tinha toda essa estrutura que nós precisamos ter no nosso coração sobre Deus, para que nós possamos lidar com momentos de dificuldades e de solidão. Essa solidão que invade o meu coração, invade o seu coração, ela é uma solidão para que nós possamos aprender a confiar. É uma solidão que nos leva ao aprendizado, é uma solidão que nos faz repensar o cristianismo. Essa solidão é uma solidão que nos faz repensar tudo, absolutamente tudo. E parece muito pouco isso, mas não, é muita coisa. Talvez, se nós nos permitirmos sofrer até, no final e mais para frente nisso nós possamos dizer: Deus, eu não te conhecia desse jeito. Eu te conhecia de ouvir falar na igreja, eu te conhecia de reflexões, eu te conhecia de intelecto, eu te conhecia de teologias, eu te conhecia de uma maneira onde eu podia aprender, aprender realmente racionalmente, trazer isso para dentro da minha mente, entender muitas coisas a respeito de você. Mas Deus, na verdade, eu não te conhecia dessa maneira que eu quero te conhecer agora, que eu passei a te conhecer depois de todo esse momento perdoe aí, deu uma falha aqui na internet, eu acho, mas esse momento de sofrimento. Então a gente começou a entender outras coisas, nós começamos a compreender de fato esse Deus que se manifesta de uma maneira muito especial em nossas vidas. Então eu queria, na verdade, que você pudesse refletir a sua vida, que você pudesse mesmo ter esse aprendizado tão extraordinário de Deus, o Deus desconhecido aí, esse Deus que parece que está aí dentro da sua casa, não é o mesmo Deus, parece o Deus aqui da igreja, daqui quando a gente está junto, naquele louvor gostoso, naquele momento, parece que é outro Deus, parece que é um Deus distante, é um Deus que eu não consigo muito conversar com ele da maneira que eu falo aqui, ou até mesmo senti-lo da mesma maneira. Mas eu queria que você pudesse aprender desse Deus aí que está na sua casa, que você pudesse compartilhar desse Deus aí com a sua família. Oi, Vitória, tudo bem? Então você poder compartilhar essas coisas é muito extraordinário, é muito extraordinário. Talvez logo a gente volte para o conceito dos cultos, todo mundo junto, nós aqui reunidos uns com os outros. E eu não digo para você que eu não estou com saudade de tudo isso, eu sinto falta. Aliás, eu estou tendo que reaprender, na verdade, também, Eu estou num momento sem muita direção, assim, como muitas pessoas, talvez pastores estão mais estruturados e de uma outra maneira conseguem lidar com isso e estão caminhando, mas eu confesso a você que também não estava pronto para isso, jamais, Eu estou vivendo um momento especial no ministério, estou vivendo um momento de caminhada onde preciso realmente da ajuda de Deus, do cuidado de Deus em meu coração, na minha mente, para que eu também não me perca com a minha família, não me perca com os meus filhos, porque é um momento muito difícil esse momento, e sei que muita gente tem sofrido muito com tantas coisas que esse tempo tem nos imposto, em relação aos estudos das crianças, em relação
ao relacionamento diário dentro de casa, muito tempo de convivência. São tantas coisas que mexeram com as nossas estruturas, estão mexendo com as nossas estruturas, que estão nos forçando de fato a aprender, quase que na marra, na verdade, né? Quase que de uma maneira onde, não, você vai ter que aprender e pronto, e você vai ter que passar por isso. O meu amigo Jó do passado viveu muito maior sofrimento do que estamos vivendo de fato. Ele viveu coisas muito maiores. Eu não sei como você crê na literalidade desse texto, mas eu creio que Jó passou por aquelas coisas, e passar por tudo isso, ter tantas perdas e tantas dificuldades, e quando a doença nos toca, é quando nós temos medo. E muitas pessoas estão com muito medo dessa doença, muitas pessoas mesmo. Eu tenho conversado com algumas pessoas, não da igreja, e algumas também da igreja, e as pessoas estão com muito medo, estão com medo de ficar doente, estão com medo de adoecer, estão com medo da morte, estão com medo realmente de viver esse momento com as suas famílias, com medo de perder pessoas. E todo esse medo, ele vai nos neutralizando algumas coisas e vai trazendo para dentro de nós um sentimento muito ruim e muito aterrorizante. Eu queria deixar uma palavra de conforto para você, que nesses momentos de grande medo, de grande dor, de grande sofrimento, também nós temos grandes aprendizados, nós também temos momentos de muita reflexão, de muita coisa que Deus está nos ensinando no meio de tudo isso. Então não se furte de aprender, aprenda, viva intensamente esses momentos. Eu diria para você que ficar irritado, sofrer, ter aí um momento até de um pouco de ansiedade, isso é normal, dado as circunstâncias do tempo que nós estamos passando. Não se desespere. Se você precisar de ajuda, realmente procure ajuda de alguma maneira. Nós temos meios de telefones para você falar com psicólogos, com pastores. Procure, ligue, fale, porque na verdade todos nós não estávamos esperando por isso, e nós estamos aprendendo. Então é necessário mesmo que você aprenda. Mas eu queria deixar uma lição para você nessa noite, para que você possa aprender mesmo. Não é só ligando para as pessoas, mas que você entre nesse ambiente de um relacionamento profundo com Deus. Entre nesse ambiente, se permita de fato trazer esse Deus para a sua realidade de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais intensa. E que você possa mesmo aprender de Deus, algo extraordinário para a sua vida durante esse período de pandemia no mundo. Muitas coisas mesmo, nós não seremos mais iguais nós éramos antes. E uma dessas coisas que eu gostaria muito de perceber na vida de muitas pessoas e na minha própria vida é um aprofundamento do relacionamento com Deus. Essa fé que não nos livra do sofrimento, mas é uma fé que nos faz passar o sofrimento de cabeça erguida, de coração realmente verdadeiro e com uma mente razoavelmente saudável. Eu queria lembrar você de alguns textos do Antigo Testamento, de alguns profetas e algumas pessoas que sofreram intensamente, viveram momentos de depressão, viveram momentos de sofrimento, como Jeremias, por exemplo, que chega a se lamentar da sua situação e da situação do seu povo e de muitas coisas que já aconteceram, e nem por isso foi o fim do mundo para ele. As coisas continuaram, Deus esteve presente e em momentos muito difíceis ele aprendeu também de Deus. Que nessa tarde você possa se permitir aprender de Deus. Que nesse tempo ainda que nos resta de isolamento social, você aprenda a cuidar do seu coração, como nos adverte Provérbios no capítulo 4, se eu não me engano, sobre tudo que você tem que guardar
Guarda o seu coração, porque dele procedem a vida. Então, óbvio que ele está falando do homem interior. Guarde quem você de fato é. Se permita conhecer-se melhor. Se permita conhecer a ti mesmo, né? Se permita viver esses momentos de intensidade com o seu ser. Eu confesso a você que é muito interessante quando nós começamos a ficar muito tempo sozinho e a gente começa a refletir sobre nós e vem algumas lembranças e vem coisas sobre a nossa vida que na correria do dia a dia, nos relacionamentos, a gente olha pouco para dentro de nós, a gente olha muito a referência do outro. Mas esse tempo é um tempo que Deus está dizendo, olhe para dentro de você. Olhe para o seu interior, olhe para aquilo que você tem pensado e planejado, olhe para dentro de você e tente perceber como você está servindo a Deus. Olhe para dentro de você e comece a perceber por que você faz algumas coisas. Olhe para dentro de você e cheque as suas verdades. Faz um check-in das suas realidades espirituais. Olhe para dentro de você e comece a refletir sobre as situações da sua vida. Olhe para dentro de você e comece a analisar a sua postura em relação ao cristianismo, a sua postura em relação a Deus, em relação aos irmãos. Olhe para dentro de você e comece a ter um encontro com o Deus que habita o teu ser. Talvez nesse tempo todo que a gente tem vivido de caminhada, a gente não tenha percebido, talvez com tanta intensidade ainda, esse Deus que nos habita. Esse Espírito Santo que está dentro de nós, esse Espírito Santo que está dentro da nossa vida, que está aqui dentro do nosso coração. E esse Espírito Santo fala com a gente. Eu não sei se você já tinha tido essa percepção ou se você ficava sempre esperando a mensagem do domingo, ou se você ficava sempre esperando a reflexão da terça-feira, da quinta-feira, e você ficava de busca em lugar. Mas o que Deus está nos ensinando nesse tempo é você falar com essa voz da sua consciência, que eu entendo que é a voz do Espírito, que está dentro de nós, e é o Deus presente dentro de nós, que não nos deixa só, que não nos deixa órfãos. Esse Deus extraordinário, esse Deus que toca o nosso coração, é um Deus que está nos chamando, talvez nesse tempo tão difícil, nesse tempo tão complicado, a ter um relacionamento com Ele. E talvez de uma maneira positiva a tudo isso, nós possamos dizer como Jó: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós precisamos refletir isso. Esse tempo é um tempo de nós termos um relacionamento profundo com esse Deus que não tem cara. Esse Deus Espírito que habita o nosso coração. Esse Deus que nós fechamos os olhos ao dormir, um pouco sem sono, porque às vezes a gente fica muito ansioso com tudo isso e a gente não consegue dormir. E quando você está na sua cama deitado, você fala assim: meu Deus, eu quero um relacionamento profundo com o Senhor, eu quero ter um relacionamento de verdade, com intensidade, eu quero viver uma vida a partir do Senhor, de verdade, de fato. Por isso, Deus, nos ensine então, nesse tempo tão difícil, nos ensine a caminhar em novidade de vida, nos ensine a perceber que o Senhor está conosco, o Senhor está presente nas nossas vidas. É um tempo difícil mesmo. Eu queria dizer para você que não dá para nos enganar e dizer: olha, vamos voltar e vamos fazer tudo intensamente. Vamos esperar. É um tempo de espera, é um tempo de realmente refletirmos sobre a situação do nosso país e do nosso mundo. E muito mais do que isso, é um tempo de reflexão pessoal. É um tempo de reflexão sobre as nossas vidas. É um tempo de reflexão sobre os nossos sentimentos verdadeiros. É um tempo de reflexão. Então eu queria deixar essa reflexão para o seu coração,
nessa tarde e agradecer a todos vocês que participaram aí, dando seu oi, a Vitória, Marciano, né, a Tenille, a minha amiga de faculdade, né, muito legal, a gente fez faculdade juntos, muito bacana. Então, que Deus abençoe aí a vida de cada um de vocês, estamos juntos na caminhada e estamos aí para aprendermos mais de Deus e de verdade termos aí esses momentos de aprendizado em nossa caminhada. Que Deus fortaleça a sua vida, te dê graça e que nós continuemos, porque Deus espera isso de nós. Deus espera que nós estejamos firmes na caminhada, Deus espera que estejamos sendo tocados por Ele, Deus espera de nós que nós demonstremos uma fé autêntica, verdadeira, que não se acovarda diante das circunstâncias. A nossa fé em Cristo Jesus é uma fé que ela não é circunstancial, ela ultrapassa o limite da circunstância. E eu queria convidar você a experimentar essa fé, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande beijo para o seu coração e nos falamos em breve nos próximos momentos. Amém? Deus te abençoe. Obrigado aí, Gildomar, Joab, eu acho que se não me engano é o Joab, Sapel ali. Galera, que Deus te abençoe. Fortaleça aí o coração de vocês e dê graça na caminhada. Deus te abençoe.